E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Tiago e hoje nós vamos falar de outro tema aqui da nossa matéria maravilhosa, nossa matéria de História. Galera, hoje o tema será Economia e Sociedade Colonial. Então, nosso objetivo é analisar aqui as condições econômicas do Brasil colônia nos séculos 16 e 17 principalmente, acentuando aí as suas permanências, né, a sua formação aí, sua estrutura econômica criada pelos portugueses, e também vamos abordar a sociedade colonial dessa época, sempre voltado ali para o vestibular, sempre voltado para os principais temas que costumam cair. Tudo bem? Então é isso aí, vem comigo, prestem bastante atenção, anotem tudo que for necessário aí, façam os exercícios e vamos para mais essa aula. Bem, primeira coisa que vamos trabalhar são as características gerais aqui do Brasil colônia, né? As características econômicas. Claro, a gente já teve a aula sobre administração colonial. A gente vai analisar agora as principais características econômicas dessa estruturação feita pelos portugueses. Bem, primeira coisa, a colônia, pessoal, o Brasil aqui, colônia, tem um objetivo muito simples, né? Qual é o objetivo da colônia, gente? A colônia é uma extensão da metrópole e o seu objetivo, dentro daquele capitalismo comercial, é garantir, então, um processo de enriquecimento da metrópole. Muito bem. Como é que vai ser feito esse processo de enriquecimento? Sempre pautado naquelas rígidas regras do mercantilismo. Lembram das regras do mercantilismo? Olha só, tá passando aí para vocês as regras do mercantilismo mais uma vez, né? Tema sempre importante. O objetivo do mercantilismo é enriquecer o Estado, fortalecer o Estado, com os seguintes princípios: a acumulação de metais preciosos, né, o metalismo, balança comercial favorável e um Estado que é protecionista, monopolista e intervencionista. Vale lembrar que esse mercantilismo é aplicado também através de um rígido pacto colonial, né? Que você tá vendo o esqueminha aí também. Nesse pacto colonial, gente, a colônia, olha só, produtora primária, né? Agricultura, extrativismo, pecuária, e nós temos nesse processo a metrópole vendendo produtos manufaturados, produtos secundários e também realizando, no caso do Brasil, o comércio de escravos, certo? A balança comercial sempre vai pender para a metrópole acumula capital dessa forma. Esse processo faz parte ali do que nós chamamos também do que, gente? Processo de integração do capitalismo comercial. Então, o que nós temos aqui? Alguns autores colocam até como o início, o prelúdio de uma globalização, né? Onde você tem a América e a Ásia produtoras primárias, onde você tem a África fornecendo a mão de obra e onde você tem a Europa ali, o centro do sistema, promovendo ali o controle, né, de toda essa estrutura do capitalismo comercial. Muito bem. Não esqueçam, nós temos uma enorme dependência do mercado externo com relação ao Brasil colônia. O Brasil vai produzir o que Portugal permitir, tá? E vai fazer o comércio ali com quem Portugal permitir também. Esse é um dos princípios básicos, inclusive, do próprio Pacto Colonial, né? Então a gente tem uma economia complementar. O que a Europa precisar, nós vamos então fornecer. O que der lucro para Portugal, nós vamos produzir. Lembrando, né? Costuma-se até fazer aquela divisãozinha clássica entre colônia de exploração e colônia de povoamento. Esses conceitos já foram revistos, o vestibular nem costuma cobrar mais assim. Mas lembrando que se a gente partir para essa premissa, para esse conceito de colônia de exploração, no caso do Brasil, o Brasil tem tudo o que é necessário para ser aí essa tal colônia de exploração. Afinal, nós temos um clima tropical que vai fornecer então produtos exóticos para a Europa, produtos muito caros, e nós temos também metais preciosos. Vale lembrar que os metais preciosos são encontrados em larga escala a partir do século XVIII. Tudo bem? Ótimo. Galerinha, é o seguinte, vai ser criada uma estrutura de exploração aqui. Essa estrutura é conhecida como plantation. O plantation tem como características básicas uma economia extrovertida. O que é economia extrovertida que vocês estão vendo aqui ao ladinho? É uma economia voltada para o mercado externo.
Tudo bem? Então, aquela economia complementar que eu falei para vocês. Nós temos latifúndios. Galera, o latifúndio tem uma dupla função aqui no Brasil. A gente já falou disso em outra aula, né? Qual é a dupla função? Primeiro, compensar a baixa produtividade por conta de técnicas muito rudimentares dos portugueses, tá? Que esgotavam os solos, né? Que promoviam queimadas. Então, você produzindo num espaço muito grande, numa grande propriedade de terra, que é o latifúndio no caso, você consegue o quê? Você consegue aumentar essa produção. E a outra função do latifúndio qual era mesmo, gente? Proteger o território. O território brasileiro é muito grande, não há excedente populacional em Portugal para ocupar todo esse território. Então, o que é que eu faço? Simples. Eu dou um pedaço de terra gigantesco para uma pessoa, certo? Então você tem uma concentração fundiária já desde o início do processo de colonização. Gente, não esqueçam que esse tema está relacionado também àquela doação de sesmarias que nós falamos na aula de capitanias hereditárias. Para quem não se lembra o que é sesmarias, dá uma olhadinha aqui, ó, está sendo projetado para você agora o conceito de sesmarias, tudo bem? Ou volta na aula anterior de administração colonial, que a gente debateu bastante esse tema. Ou me manda mensagem, né? Você pode me mandar mensagem ali no WhatsApp ou no Face também, que as respostas serão sanadas, tá? Serão dadas, aliás. Muito bem, então a gente está falando do que mesmo? Ó, vamos retomar. Plantation, produção voltada para o mercado externo. Segundo, latifúndios. Terceiro, monocultura. Quarto, trabalho escravo. Esse é o plantation que nós temos aqui, tudo bem? Inclusive, vamos dar uma olhadinha agora em uma questão da Unesp, bem recente, né? Uma questão de 2016 que trata do tema. Vocês vão ver que ela é bem simples. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Então, ó, leia o texto para responder a questão abaixo. Os diários, as memórias e as crônicas de viagens escritas por marinheiros, comerciantes, militares, missionários e exploradores, ao lado das cartas náuticas, seriam as principais fontes de conhecimento e representação da África dos séculos XV ao XVIII. A barbárie dos costumes, o paganismo e a violência cotidiana foram atribuídos aos africanos ao mesmo tempo que se justificava a sua escravização no Novo Mundo. A desumanização de suas práticas serviria como justificativa compensatória para a coisificação dos negros e para o uso de sua força de trabalho nas plantations da América. As plantations da América, citadas no texto, correspondem a... Vamos lá, gente, um tempinho para vocês. Achem a resposta. Resposta correta, letra C, gente, ó. Modelo de organização da produção agrícola caracterizado pelo predomínio de grandes propriedades monocultoras que utilizavam trabalho escravo e destinavam a maior parte de sua produção para o mercado externo. Muito bem, pessoal. Notem que nós temos aqui algumas permanências que são importantes, né? Então nós temos, ó, um caráter dependente do Brasil colônia, que é um caráter que a gente encontra até hoje, né? O Brasil é um país aí periférico com relação à economia. A nossa principal exportação são de commodities, né? São produtos primários, né? Nós não estamos no centro do capitalismo ainda. Embora tenha uma economia ali extremamente pujante, o Brasil, a gente tem esse caráter complementar de economia. Estrutura latifundiária de concentração de renda é uma permanência também que nós temos hoje. Nós temos a concentração de renda como um dos grandes problemas do Brasil até hoje, né? Concentração de renda que já começa nessa fase. E a desigualdade social também é enorme, né? Era também nesse início de colonização. Cuidado que o vestibular, vocês sabem, né? Eles gostam de relacionar o passado e o presente, afinal, essa é a função da história para que a gente possa compreender aí como está estruturada a nossa sociedade atual. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, uma outra coisa que a gente tem que destacar aqui, nessas características gerais, é o uso do trabalho escravo. Galera, o trabalho escravo aqui no Brasil foi algo muito duradouro. Nós tivemos o tráfico de pessoas entre
1550 aproximadamente, né, entre meados do século XVI até meados do século XIX, 1850, foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. E nesses vários séculos nós tivemos a chegada aqui no Brasil de quase 5 milhões de pessoas. Tudo bem? É um processo, então, extremamente danoso, né? É um processo violentíssimo, onde nós tivemos, então, a chamada diáspora aí negra, né? Nós tivemos a coerção, né? A vinda de vários negros para cá, de africanos, para se trabalharem como mão de obra escrava. Quais os objetivos desse trabalho escravo, gente? O principal objetivo, que você está vendo escrito aqui ao ladinho, inclusive, é a lucratividade do tráfico, tá, pessoal? Vale lembrar aqui eu vou citar, inclusive, um autor que eu gosto muito, chamado Eric Williams, que o tráfico de escravos não era um meio para um fim. Então você não tem ali no tráfico de escravos simplesmente a ideia de que eu preciso de mão de obra na América, então eu pego o africano e levo para lá para ser essa mão de obra. Não é um meio para um fim, e sim um fim em si mesmo, porque o lucro desse tráfico de escravos é gigantesco. Então o tráfico de escravos, gente, ele serve para quê? Serve para acumulação de capital. Traficar pessoas era uma das atividades mais lucrativas da Idade Moderna. Isso é bizarro, mas foi o que aconteceu. Quase 10 milhões de pessoas foram trazidas para a América. Quase metade dessas 10 milhões vieram para o Brasil. Tá? Num processo violentíssimo, ok? Mas vale lembrar também que a ideia de escravizar o africano está relacionada com a falta de mão de obra portuguesa para ocupar aqui a América, né? E promover essa produção, esse trabalho, e também uma necessidade de baratear o custo de produção. Tudo bem? Vale lembrar que o capitalismo, gente, ele recria a escravidão, criando aí esse escravismo moderno, integrando a escravidão ao capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial se aproveita desse tráfico de pessoas para acumular capital, e depois o próprio capitalismo vai destruir a escravidão. Como assim? Com a Revolução Industrial, o que a Inglaterra vai perceber? O que os liberais vão perceber? Que o tráfico de escravos atrapalhava essa nova fase do capitalismo que vai se transformar em capitalismo industrial. Por um motivo muito simples, o escravo não é um consumidor. Então o próprio capitalismo vai dar conta de destruir a escravidão. Mas vale lembrar que o Brasil, né, só terminou com esse processo horrendo em 1888, no dia 13 de maio. Outra coisa, pessoal, nós tivemos no Brasil tanto a escravidão vermelha, que é a escravidão indígena. Os indígenas também eram chamados de negros da terra, tá? Então, se você encontrar essas expressões, escravidão vermelha ou negros da terra, a relação é com o indígena. Mas, como eu já disse para vocês, o indígena ele vai ser deixado para segundo plano nessa escravidão, uma vez que o tráfico de escravos africanos é muito lucrativo. Então esquece essa ideia de que o indígena é mais fraco, que o indígena não se adapta ao trabalho. Gente, ninguém se adapta à escravidão, tá? O negro, obviamente, o africano, ele vai se revoltar, ele vai formar quilombos, milhares deles, tá? Ele vai cometer suicídio, ele vai atacar os senhores, da mesma forma que os indígenas também faziam quando eram escravizados. Essa escravidão indígena, gente, ela vai perdurar no Brasil até metade do século XVIII aproximadamente, 1758, quando o Marquês de Pombal acaba com a escravidão indígena por dois motivos básicos. Primeiro, para usar o indígena como soldado, para proteger aqui a colônia. Segundo, porque o tráfico de escravos, como eu já disse, é muito mais lucrativo. Afinal, a coroa vai cobrar impostos na saída da África com dessas pessoas, vai cobrar impostos aqui na chegada também na colônia dessas pessoas, desses escravos, tá? Então, há uma maior difusão do escravo africano aqui, certo? Tema importantíssimo, hein, galera? Muito bem. Feitas essas características gerais, agora nós vamos falar do primeiro grande ciclo aqui do Brasil, tá? Nós vamos falar então sobre o ciclo do açúcar, vamos falar da cana-de-açúcar. Lembrando que não é porque a gente está falando de um ciclo que significa que não haviam outros tipos de produtos, tudo bem? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que se produzia cana-de-açúcar, nós tínhamos a pecuária, nós tínhamos um comércio interno, pequeno, mas existia. Nós tínhamos também a exploração das drogas do sertão, lá na região norte, né? Aqueles produtos extrativos da floresta amazônica.
Nós tínhamos uma produção de tabaco, tudo bem? Mas o primeiro grande ciclo de exportação, a primeira grande atividade que vai promover a colonização do Brasil é a cana-de-açúcar. Galerinha, então vamos lá. A cana-de-açúcar começou a ser produzida em larga escala no Brasil, primeiro em São Vicente. Tá? Primeiro engenho, primeira vila, foram fundadas pelo Martim Afonso de Souza, lá por volta de 1532, aqui no litoral de São Paulo, cidade de São Vicente. Agora a pergunta é, por que foi abandonado ali a produção de açúcar aqui na região sudeste, pessoal? Atual sudeste, aliás. Sul na época aí da colônia portuguesa. O abandono, gente, esse dá por dois motivos básicos. Primeiro, a distância para Portugal, a distância para a Europa, muito longe. Tá? A viagem ficava muito maior explorando aqui essa região mais ao sul. Segundo fator, o relevo. Nós temos a Serra do Mar aqui, né? Que limitava a produção, a criação de latifúndios aqui, essa exploração aqui da produção do açúcar. Mas o principal fator é a distância. Então, como solucionar esse problema? Vamos produzir o açúcar no litoral do Nordeste. Tá? Litoral do Nordeste, pessoal, tem uma série de condições favoráveis, vocês estão vendo projetadinho aqui, né? Essas condições, vocês já viram aqui inclusive o mapa também desse litoral do Nordeste, se não viram estão vendo agora, né? Porque eu vou editar esse vídeo maravilhoso. E nós teremos então a concentração de engenhos nessa região. Quais as condições básicas que você deve sempre lembrar sobre a produção de açúcar no litoral do Nordeste? Primeira coisa, litoral do Nordeste apresenta clima e solo extremamente favoráveis. Tá? Então, clima tropical, chove bastante, o solo é um terreno ali de massapê, terreno argiloso, muito fértil, você consegue produzir em larga escala. Distância para a Europa, gente, muito mais curta do que a distância ali de São Vicente. Outra coisa, há um mercado consumidor em expansão na Europa. Como eu disse, a economia aqui do Brasil ela é complementar, né? Você vai ali então produzir algo que a Europa necessita. Você tem ali a mão de obra escrava para trabalhar nessa produção de açúcar, gente. Essa produção de açúcar, então, ela incentiva o próprio tráfico de escravos, que também é lucrativo. E outra coisa que você deve lembrar, há uma estreita parceria nesse momento com os holandeses. Tá? Os holandeses emprestavam dinheiro para Portugal. Além de financiar essa produção, eles transportavam o açúcar para a Europa, promoviam o refino desse açúcar e a distribuição do produto também. Ok? Então a parceria com os holandeses foi determinante para o sucesso dessa atividade aqui no início. Certo? Essas são as condições básicas. Bem, nós temos uma estrutura extremamente rural com relação à produção de açúcar, né? Embora tenha sido criada a cidade de Salvador, ali no Nordeste, né? Para centralizar esse governo geral que nós já estudamos, mas falar da produção de açúcar aqui do século XVI e XVII principalmente, que é o seu ápice, nós estamos falando de uma estrutura chamada de engenho, né? O engenho é um local, ó, que você está vendo aqui a imagem, né? O desenho bem bonitinho, onde você tem a casa grande, que é a casa do senhor, né? De engenho. Nós temos ali a casa do capitão do mato, que é o cara que vai perseguir esses escravos fugidos, que vai aplicar as punições, que vai fiscalizar esse trabalho. Nós temos ali a capelinha, nós temos as roças, nós temos a senzala. Tudo bem? Nós temos também, pessoal, nessa estrutura extremamente rural, um forte controle moral ali dessa sociedade feito pela Igreja Católica, que a gente já vai falar na sequência. Com relação à decadência desse processo, pessoal, antes ainda, né, voltando um pouquinho ali na questão do engenho, não esqueçam que a produção era extremamente rudimentar, tá? A maioria dos engenhos brasileiros eram engenhos de trapiche, né? Onde nós não tínhamos ali a energia hidráulica, a energia era manual. Então você tinha a moenda ali sendo tracionada por escravos, né? Ou por animais, pelo gado, né? Vale lembrar também que isso causava, obviamente, uma baixa produtividade e justificava ali essa estrutura latifundiária e monocultura. Pessoal, com relação à decadência desse processo, o que nós podemos elencar? Fatores externos, que levaram à decadência do açúcar, e fatores também internos, tá?
Com relação aos fatores externos, o que a gente pode destacar? No século XVII nós tivemos uma guerra que arrasou ali a Europa, né? A chamada Guerra dos 30 Anos. Essa guerra de 1618 até 48, pessoal, de forma geral, só para a gente só relacionar com o nosso tema, causou uma decadência econômica, causou também uma redução populacional, uma redução do consumo na Europa, tá? Um outro fator importante que está ligado à decadência do açúcar é a redução do afluxo de prata da América Espanhola lá na Europa, né? Então nós tivemos ali uma queda nos preços, uma falta ali, uma dificuldade para se consumir esse produto que acabou afetando aqui a colônia. Agora, a gente tem outros fatores importantes também, como, por exemplo, a concorrência com as Antilhas. Então, nas Antilhas, aquelas ilhas da América Central, nós teremos uma produção em larga escala do açúcar, tá? Em ilhas ali espanholas, holandesas, inglesas e francesas, exemplo, Haiti, Jamaica, República Dominicana, né? Esses locais vão produzir açúcar em larga escala, usando tecnologias muito melhores que eram utilizadas pelos portugueses, e esses mercados serão tomados aí, então, por esses outros países. Nós temos também, pessoal, um processo de invasão holandesa aqui de 1630 até 1654, que tomou a região de Pernambuco, né, tirando parte desse mercado produtivo da mão dos portugueses. O processo de expulsão dos holandeses também vai levar a uma crise na produção aí nessa região, né, mesmo com a retomada de Portugal. A guerra foi prolongada, chamada Insurreição Pernambucana, que nós estudaremos depois. Vale lembrar que a desarticulação foi tão grande que é nesse momento, por exemplo, que surgiu o Quilombo de Palmares, lá do Zumbi, tão famoso, né? E isso faz, então, com que todos esses fatores levam a essa decadência. Vale lembrar o seguinte, pessoal, não é porque entrou em decadência, porque a gente saiu desse ciclo, que significa que acabou a produção de açúcar, tá? O Nordeste vai continuar produzindo açúcar em larga escala, vai continuar sendo o principal produto ainda de exportação dessa região, do Nordeste, por longos séculos, tudo bem? Então, entrou em decadência, acabou o ciclo do açúcar, mas não parou a produção. Galerinha, dá uma olhadinha nessa questãozinha aqui agora da UEM sobre esse tema que nós acabamos de analisar. Vamos fazer juntos aqui, é aquela de somatória, né? Você tem que achar as alternativas certas e somar ali os números. Então vamos lá, ó. Primeira pergunta, a pergunta primeiro, obviamente. Sobre a... vamos lá. Cometi um pequeno errinho aqui, vamos voltar para a pergunta. Sobre a sociedade que se construiu em torno da produção de açúcar na América Portuguesa, assinale as alternativas corretas. Olha só, o termo engenho se referia ao local que se produziu o açúcar com suas moendas, fornalhas, casa de purgar, bem como demais instalações e construções que o cercavam, como moradias, casa grande, senzala, igreja e canaviais. E aí, pessoal, tá certo ou está errado? Está correto! Segunda afirmação, na sociedade açucareira havia grande dinamismo e mobilidade social. De forma alguma, tá, pessoal? Alternativa falsa, a gente já vai falar sobre a sociedade e o que não tinha era mobilidade nesse momento histórico. Sociedade era classificada como patriarcal, centrada no poder do patriarca, que era ao mesmo tempo dono da terra, autoridade local, senhor dos destinos dos seus dependentes, empregados, parentes, agregados e escravos. É o nosso próximo tema, está corretíssimo. Antes nós tínhamos ali também, ó, além de trapiches e engenhos movidos por tração animal e com uma capacidade produtiva menor, havia também os engenhos reais movidos a rodas d'água e com maior capacidade produtiva. Está correto também, como eu disse, a produção era rudimentar, a maior parte dos engenhos eram de trapiches, né? Então a produção era extremamente rudimentar, como eu disse. De forma distinta de outras regiões da América Portuguesa, na sociedade que se organizou em torno da produção do açúcar, nunca foram utilizados escravos nativos, os indígenas? Claro que foram, né? Nós já vimos isso, que sim. Galera, olha essa outra questãozinha agora, ó, da Mackenzie, bem rapidinho. No Brasil do século XVI, a sociedade tinha no engenho centro de sua organização. Assinale a alternativa que não atesta a importância do engenho no período colonial. Vamos lá?
Me falem qual a alternativa correta, galera. Então, a alternativa certa é a letra E, né? Certa, entre aspas, porque está pedindo a alternativa incorreta, obviamente, né? Então, ó, os grandes engenhos contavam com toda a infraestrutura não apenas para atender necessidades básicas de sobrevivência, mas voltada para atividade intelectual, que tornava o engenho centro de discussão comercial. Claro que não, né, gente? Muito bem. É o seguinte, vamos falar agora sobre uma outra atividade importante aqui que eu tenho que ressaltar para vocês, bem rapidinho, que é a pecuária. Pessoal, a pecuária é uma atividade subsidiária muito importante no Brasil colônia, não só no ciclo aqui do açúcar, mas também no ciclo da mineração, tá? O que a gente destaca com relação ao ciclo do açúcar e a pecuária? Nós destacamos que essa pecuária era feita no interior do Nordeste, tá? Nas regiões dos vales, próximos aos grandes rios. Nós tínhamos então uma produção voltada para o mercado interno, para abastecer os engenhos, e nós tínhamos também uma atividade, pessoal, nesse momento feita por trabalhadores livres. Então toma bastante cuidado com as comparações. Então pensa aqui comigo, ó, ciclo do açúcar. O açúcar é voltado para o mercado externo, a pecuária voltada para o mercado interno. Aí você tem ali o que eu falei para vocês também, ó, você tem uma atividade onde o trabalho é livre na pecuária, enquanto no açúcar nós temos o quê? Nós temos o trabalho escravo. Pecuária interior, açúcar litoral. Belezinha? O último tema de hoje, pessoal, sobre a economia aqui e a sociedade, obviamente, vai ser a sociedade colonial. O que a gente pode falar dessa sociedade colonial, gente? É uma sociedade onde nós temos as seguintes características. Ó, nós temos moldes aristocráticos. Isso significa o quê? Que nós teremos aqui no Brasil uma sociedade quase que estamental, onde há uma rígida hierarquização e a quase impossibilidade de mobilidade, tá? Existe sim a possibilidade de mobilidade, mas ela é muito pequena. Então o grande exemplo aqui é a questão do escravo. Não esqueçam, o escravo ele pode deixar de ser escravo. Ele pode, por exemplo, comprar a sua carta de alforria. Isso é muito difícil, quase impossível de acontecer, mas havia essa possibilidade, tá? Se diferenciava inclusive o negro escravo do não escravo com relação ali ao uso do sapato. Quem tinha sapato, quem usava sapato, era livre, quem estava descalço era escravo. Bem, nós temos uma sociedade pautada na sua estrutura econômica, obviamente, né? Uma estrutura de concentração fundiária e de renda, né? Onde há um abismo social, uma desigualdade muito grande. No topo você tem o senhor de engenho. Ser senhor de engenho é praticamente ter um título de nobreza, tá? Lógico que é entre aspas esse título de nobreza, não era um título nobiliárquico, mas era como se fosse, né? O senhor de engenho ele é muito poderoso, tudo gira em torno dele, como a gente acabou de ver na outra questão. E esse cara, pessoal, ele controla os destinos ali dos escravos, dos seus familiares, dos seus agregados, uma figura de muito poder local. Ser senhor de engenho significa ter duas coisas: grande propriedade de terra e escravos. Eu não preciso ter um engenho para ser senhor de engenho, tá, gente? Tudo bem? Ó, na base nós temos os escravos violentamente explorados, né, trazidos aqui da África principalmente, como nós já falamos, e diversos grupos étnicos africanos vieram para cá, né? Esses grupos eram até misturados para evitar ali que eles se unissem, promovessem revoltas e fugas. Nós temos uma outra marca muito importante aqui, que é a formação de uma sociedade extremamente miscigenada, sincrética, né? Onde nós teremos o destaque para os europeus, que são formados, né? Europeus que vieram para cá são degredados, que são aqueles criminosos que foram transferidos para cá, uma quantidade bem pequena, vale lembrar. Cristãos novos também vieram para o Brasil. Cristãos novos eram os judeus, né? Que haviam se convertido ao cristianismo, muitas vezes para fugir das perseguições lá na Europa, e vinham para cá para acabar com esse estigma aí, para tentar fugir dessa perseguição. Tivemos também muitas pessoas pobres, aventureiros que vieram para cá, né, buscar uma nova vida, uma nova forma de sobrevivência, uma melhor qualidade. E alguns nobres, né, fidalgos,
que eram ali da pequena nobreza e vieram administrar a América, recebiam ali concessões, terras, capitanias. Te destaca também os indígenas, que obviamente esses nativos já estavam aqui, vão ser escravizados, como eu disse para vocês, vão ser também aculturados, né? Há uma visão extremamente etnocêntrica que a gente já falou em outras aulas. E esse indígena também, grande parte desses grupos serão dizimados. E óbvio, né? Tivemos a presença de muitos africanos. Esse tema é muito importante porque, pessoal, essa miscigenação, ela vai formar esse nosso Brasil, né? Um Brasil que tem características aqui, então, de uma cultura muito miscigenada entre esses três povos, europeus, nativos e africanos. E a gente percebe isso no nosso cotidiano, né? No uso das nossas palavras, na nossa alimentação, nos nossos rituais religiosos, nas nossas músicas. Belezinha? Bem, de forma geral, essa sociedade ela é patriarcal, centrada então no senhor de engenho, extremamente machista, muito conservadora e religiosa, né? Escravista, agrária e miscigenada. Galerinha, não esqueçam, a igreja teve um papel importantíssimo nesse processo aí de dominação do indígena, dominação do africano e de miscigenação. Coloquei até uma questãozinha do Enem aqui pra gente finalizar essa aula. Dá uma olhadinha aqui, ó. Texto 1, né? Você tem a imagem ali no caso, e aí o texto 2, ó. Os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus. A vida dos santos, a igreja transmitia aos fiéis o ensinamento que julgava corretos e que deviam ser imitados, por escravos que em geral traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que preconizava a fé católica. Posteriormente ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para... Vamos lá, com vocês, tentem. Letra B, né, galera? Cristianizar a população afro-brasileira. É isso aí, pessoal. Valeu aí. Qualquer dúvida me procurem. Tudo de bom para vocês e até a próxima.